Quantos estão aqui nessa noite para receber algo especial da parte do Senhor? Digam aleluia. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te honrar, né? E você vai sair realmente cheio daquilo que já começamos a receber na presença do Senhor, em nome de Jesus. Durante o dia eu tive o privilégio de estar com os meus filhos, de levar eles para dar um passeio, de dar muita atenção para eles, porque isso é muito importante. O tempo com a família, a família do líder fala muito sobre quem ele é. A Bíblia diz que ninguém pode cuidar das coisas do Senhor, da casa do Senhor, se não cuidar bem da sua casa. Então nós precisamos ter esse cuidado, não em nome da família abdicar das coisas de Deus, e também em nome de Deus abdicar das coisas da família. Alguém já disse: eu não quero ser como Noé, que ganhou a família dele, mas perdeu o mundo inteiro. Mas eu também não quero ser como Davi, que ganhou o mundo inteiro, mas perdeu a sua família. Eu creio que nós seremos a geração que vamos ganhar nossa família e o mundo inteiro para o nosso Senhor Jesus. Quando eu orava, alguns dias atrás, o Espírito Santo falou muito forte ao meu espírito com relação a ministrar sobre famílias. E queimou aquilo dentro de mim, que durante este mês, quando estivéssemos ministrando, não apenas trazendo um ensino sobre família, mas também fazendo orações proféticas e declarando milagres sobre os sonhos na família, sobre a vida conjugal, sobre a vida afetiva, sobre os sonhos de conquista para a família, para o casal, para a vida dos filhos. E na realidade eu sei que Deus é fiel, Ele já tem nos ensinado, já tem falado aos nossos corações, e eu quero continuar ministrando nessa série de ministrações sobre família. Domingo a pastora falou aqui de uma forma muito especial. Eu estava ministrando fora, estava equipando uma igreja fora da cidade, um seminário também, foi muito especial. Eu louvo a Deus por tudo aquilo que aconteceu aqui na restauração. Eu tenho convicção que Ele quer continuar nos ensinando e ministrando. Como nós estamos no Tadel, eu quero falar sobre família, mas eu quero falar sobre filhos espirituais. Claro que tudo que vamos falar vai se aplicar à nossa família, mas eu quero dar uma conotação maior aos nossos filhos espirituais, aqueles que nós temos gerado em Cristo Jesus. Eu falei sobre a família de Eli, e eu quero dar continuidade a essa mensagem, agora falando sobre a família de Ana, filhos espirituais. Na nossa série de mensagens, Minha Família no Altar de Deus. Diga comigo: a minha família no altar de Deus. Diga para o teu irmão: a sua família no altar de Deus. Não há outro lugar melhor, queridos, para a nossa família estar do que no altar de Deus. Quando eu coloco a minha esposa, quando eu coloco os meus filhos, quando eu os apresento no altar de Deus, eu entendo que foi o Senhor que me deu. Eu, na realidade, eu estou fazendo como Ana, eu estou devolvendo para Ele. E quando eu faço isso, a revelação é trazida, e então o Senhor pode dar continuidade naquilo que Ele quer fazer por intermédio de mim. Eu quero ler com você esse texto, onde eu quero me apegar na ministração dessa noite. 1 Samuel capítulo 1, versículo 8. Apenas esse versículo 8 eu quero ler com você nessa noite. Amém? 1 Samuel 8, quantos acharam? Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Quando nós, queridos, ministramos sobre a família de Eli, nós vimos que por causa do descaso que ele teve com as coisas de Deus, por causa do descaso que ele teve no cuidado em ser um pai zeloso, um pai que corrige, porque a Bíblia diz que aquele pai que corrige, que ama, que exorta, que a vara está ali, que traz realmente essa correção. Os filhos dele, na linha levítica, iria dar continuidade após ele. Mas a Bíblia fala que diante da tenda da revelação, eles se prostituíam, eles faziam coisas execráveis. A Bíblia diz que eles já eram trazidos e considerados como filhos de Belém. Então, se por causa do descaso de Eli nasceu Icabode, que significa foi-se a glória de Deus, nós vamos ver hoje que por causa da posição de Ana,
gerado Samuel. E Samuel foi o homem que trouxe de volta a glória, trouxe de volta a presença de Deus. Foi um homem que pôde exercer o papel que Deus queria que ele pudesse exercer. Amém? Eu quero compartilhar, queridos, algo hoje que eu considero de suma importância para sermos bem-sucedidos no nosso ministério. Eu estou ministrando para líderes, para futuros pastores, para aqueles que já têm desenvolvido um pastoreio eficaz, e o discipulado com alguns, cuidando de uma célula, supervisionando células, fazendo um papel de um obreiro fiel, daquele que está sendo preparado por Deus para galgar coisas maiores. Então eu quero falar realmente sobre alguns posicionamentos muito importantes. Quando eu orava, Deus colocou isso no meu coração. Eu comecei dando o nome dessa ministração sobre a família de Eucana, mas ao longo do estudo e da revelação eu pude ver que Eucana não estava sendo muito digno de receber o título. Então eu mudei para a família de Ana. Nós vamos ver ao longo dessa mensagem que Eucana, ele era um crente intermediário. Ele era um crente mediano. A palavra medíocre vem de mediano. Ele já havia se conformado com a ausência de filhos na vida da sua mulher. E no versículo que nós lemos, ele deixa isso muito claro. Isso para ele era uma página virada. Ele ia ao templo, amém. Ele levava as suas ofertas, glória a Deus. Mas talvez ele tenha se tornado religioso. Aquilo para ele estava de bom tamanho. Nós vamos ver ao longo dessa mensagem que ele já havia se acomodado apenas a fazer uma parte daquilo que Deus havia preparado na íntegra que ele pudesse fazer. E quantos cristãos nós vemos vivendo assim hoje dentro das igrejas? Ele se acomoda em ser apenas uma parte, em exercer o ministério em parte, em servir ao Senhor em parte. E não é isso que Deus quer e que Ele deseja para as nossas vidas. Por outro lado, nós vemos Ana como alguém que se coloca na posição que Deus quer. Quando Samuel, ele conta a sua história nesse livro, ele pôde falar de detalhes na vida do seu pai e detalhes na vida da sua mãe. E quando nós vemos Samuel contando a sua história, isso nos remete a nós mesmos, irmãos. É muito importante nós contarmos a nossa história. A Bíblia diz lá, o sábio dizendo: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Quem nós éramos, irmãos? Nós éramos alguém que a gente não estava indo para lugar nenhum. A gente tinha projetos de crescer, se multiplicar e morrer. Não havia alvos, e depois Jesus nos conquistou, nós fomos salvos em Jesus, mas ainda crentes em Jesus, ainda era meio que anuviada. Parece que quando Jesus orou e ainda não tinha sido clara a revelação do que Deus queria fazer por intermédio de nós. Quando a gente vê Samuel contando a sua história, isso nos arremete a nós contarmos a nossa própria história, quem éramos no mundo, perdidos, fadados ao inferno. Jesus nos salvou, nos trouxe, nos limpou, nos deu a revelação. Glória a Deus por isso. Mas agora nós precisamos enxergar com muita nitidez aquilo que Ele tem a fazer por intermédio de nós. E na sua vida, eu louvo a Deus porque você já tem visto isso de uma maneira muito clara, por intermédio da sua liderança, por intermédio do trio de liderança. Porque aquele que é um discipulador, ele está sendo preparado para ser um líder de célula. Aleluia. Ele já sabe os caminhos que ele tem que trilhar. Não é aquela pessoa que está perdida. Às vezes ele quer fazer, mas não sabe como fazer. Às vezes ele acha que está agradando e está fazendo coisas erradas. Às vezes ele tinha que fazer e não faz, porque a informação não chegou de uma forma muito clara. Quem é líder de célula vai multiplicar a célula pelo menos 3 vezes, liderando uma, vai ser formado um setor. Quem é setor vai ser gerado uma área, depois um distrito. Eu sei que pastores tempo integrais vão ser levantados segundo a vocação, segundo o chamado do Senhor, porque já está muito claro o caminho que se deve ir. E quando a gente vê Samuel contando a sua história, olhando para quem ele era, alguém já disse que se eu quero ver onde eu quero chegar, eu preciso partir de um ponto lá atrás e olhar quem
eu era, as mudanças que foram sendo geradas, aonde eu estou hoje. Então poder me arremeter para aquilo que Deus quer fazer por intermédio da minha vida. Isso se chama foco. Se você está aqui hoje, num feriado, chovendo, é porque você tem um foco, e Deus vai te levar a lugares altos, para a honra e glória do nome de Jesus. A Bíblia diz, queridos, que Ana, ela era perseverante, ela era obstinada, e isso faz uma grande diferença. Alguém que é perseverante, ele não está acomodado. A gente percebe que os grandes avivamentos, eles nasceram de uma obstinação, de um desejo por algo a mais, de um grupo de cristãos que diziam: olha, eu não estou contente com quem eu sou hoje em Jesus, eu creio que eu posso crescer mais em Deus, eu posso ser mais revelado da glória, eu posso ser mais usado, eu posso ser mais cheio da presença. Então, nós vemos que os grandes avivamentos nasceram disso, e essas características nós vemos na vida de Ana. Nós sabemos que Ana era casada com Eucana, mas como eu já comecei dizendo aqui, Eucana era um crente que muitas das vezes não é difícil de se encontrar pessoas como Eucana dentro das igrejas. Alguém que se tornou religioso, que já se acostumou apenas em estar nas convocações, em levar a sua oferta. Eucana havia simplesmente deixado de lado um sonho e havia ido para o plano B, porque quando alguém tem um sonho, quando alguém tem um projeto em Deus, ele não se apega ao palpável, ele crê no sobrenatural de Deus. Eucana, ele confiou em Penina, porém Ana confiou no Deus que ela servia. Creia no Deus que você serve, não há plano B, não há de outra maneira. Aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir, ele vai estabelecer, ele vai fazer cumprir. Havendo feito a promessa, ele é fiel. Não mude de plano, não faça outros projetos, não deixe que a carne grite. Irmãos, eu fico vendo Ana chorando por um filho. Ana, ela desejava gerar. Quantas vezes nós estamos passando pelo mês da família, temos orado, temos ministrado sobre família, porque cremos que família é o projeto de Deus. Agora fica imaginando Ana orando 1 ano pelo problema familiar dela, 5 anos, 10 anos, o tempo foi passando. A Bíblia diz que Penina já tinha muitos filhos, então foram muitos anos. O Eucana já havia deixado essa história de filho de Ana para lá, e por conta disso ele teve outra esposa, para poder dar continuidade ao sonho pessoal dele, de dar continuidade ao seu nome. Ele não creu no Deus que poderia gerar filhos, como a história já contava que filhos miraculosos tinham vindo. Quantas vezes, irmãos, nós nos pegamos passando por problemas no meio da nossa família? Os relatos dizem que não. Muitas das vezes falta apoio de quem era para dar apoio. Eucana, nessa fala dele, nós podemos traçar, e eu quero passar pelo menos 4 características dele aqui daqui a pouco, de que ele havia passado para um outro plano. Mas nós precisamos entender, irmãos, que os projetos de Deus para a nossa família serão concretizados em nós a partir do momento que nós nos posicionarmos na presença do Senhor. Ana decidiu se humilhar. Ana decidiu buscar da presença de Deus, decidiu clamar ao Senhor, ao Deus que ela servia. Ela havia decidido se humilhar. Ela não podia gerar filhos, mas era uma pessoa apaixonada por Deus, porque todos iam para Siló, iam cultuar, mas enquanto todos estavam comendo e se alegrando, ela estava chorando, ela estava se humilhando, ela estava intercedendo, ela estava buscando na presença de Deus. Quantas das vezes, irmãos, por desculpas familiares, nós usamos para deixar de mão as coisas de Deus? Por conta dos problemas familiares, nós usamos isso como desculpas para não orarmos mais, ou para não desenvolvermos o ministério, ou para não liderarmos, ou para não estarmos ali, quando na realidade esses são os testes para que o milagre venha. E muitas das vezes há reprovação, porque paramos pelo meio do caminho. Ana, ela era apaixonada por Deus.
Nenhuma das frustrações familiares a impedia de ano após ano estar em Siló, adorando, se humilhando. Ela era apaixonada por Deus, aleluia. Ela não desistia daquilo que ela acreditava. Havia uma convicção no seu coração. Ela perdeu o apoio principal do seu marido, daquele que deveria dar o apoio ao seu sonho, aquele que deveria dizer: eu sou um com você, então vamos orar juntos, então vamos crer no milagre. Não era apenas dizer: olha, eu pago as contas, eu supro as suas necessidades, mas ela está do lado dizendo: olha, vai acontecer. Mas ela não permitiu que nada daquelas coisas deixasse roubar no seu coração algo que o próprio Deus havia colocado. E no meio disso eu vejo, irmãos, que ela sofria, porque nós sofremos antes de ver a resposta de Deus. Nós vemos isso na vida de Abraão, nós vemos isso na vida do próprio Jacó, e na vida de grandes heróis da fé, e na vida de grandes homens de Deus, que Deus é tão fiel, que Ele faz questão de mostrar a humanidade desses homens. Deus é tão fiel, porque muitas das vezes a gente fica dizendo: não, foi porque foi Abraão, o pai da fé, não, porque nós estamos falando do grande rei Davi. Mas a Bíblia foi muito clara em mostrar a humanidade desses homens, momentos de fragilidade e de sofrimento, para que pudesse nos mostrar que assim como nós, assim como eles, nós também somos. Mas se houver uma obstinação, se houver um temor, se houver uma paixão por Deus, se estivermos trilhando os caminhos que Ele deseja, vai chegar o tempo que nós vamos cantar o hino da vitória dentro da nossa família. O nome dEle vai ser glorificado, porque Ele é Deus, e Ele fará isso para que o nome dEle venha a ser exaltado entre nós. Se você crê nisso, aplauda ao Senhor. Tentar apagar os sonhos de Deus na vida de Ana. E eu queria falar de pelo menos 4 atitudes aqui, na realidade 4 perguntas de Eucana em uma afirmação que ele fez nesse versículo 8. Vamos repetir aí. 1 Samuel capítulo 1, versículo 8. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E porque está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Em primeiro lugar, irmãos, ele pergunta para Ana: por que choras? Nós estamos num treinamento de líderes. Nós estamos falando com discipuladores, com líderes de célula, com líderes supervisores, com líderes de setores de formação, setores em andamento, com áreas de formação, obreiros. Por que nós temos chorado? Pelo que nós como líderes temos chorado. A gente vê que de repente Eucana vê Ana talvez no quarto orando e chorando por pessoas, por filhos que ela desejava gerar, que iriam nascer de dentro dela. Muitas das vezes nós nos perguntamos: por que não está acontecendo? Porque talvez a célula não estou vendo o projeto para ela acontecer. Por que já passou um ano e ela não multiplicou? Por que eu não estou vendo o caráter de Cristo sendo gerado na vida dos discípulos? Por que talvez passou o encontro e vidas não foram enviadas? Por que talvez está chegando o batismo e eu tenho estado preocupado? A Bíblia fala que a primeira pergunta que Eucana faz para Ana é: por que choras? Por que você tem chorado? Quanto tempo você tem dedicado a chorar na presença de Deus pelos filhos que Ele colocou já no seu coração? Pelos filhos que já foram gerados, mas que talvez ainda não nasceram para Deus como você gostaria. Talvez não floresceram, não foram revelados, não entenderam o propósito para o qual foram gerados. Quando você separa o seu tempo com Deus de oração, o que você tem chorado? A Bíblia fala que Ana, ela chorava. Eucana não havia percebido
não havia entendido a motivação, porque talvez para ele já não era mais aquele propósito. Talvez ele já tinha transferido os sonhos que era para a vida de Ana, para a vida de Penina. Então talvez não entendesse. Nós vemos Eucana como um crente religioso, que se conformou apenas em desenvolver uma função, em apenas em cumprir um rito religioso, e não percebeu da profundidade daquilo que vinha sobre o coração de Ana, porque realmente quem quer gerar precisa pagar um preço, e os filhos, e a multiplicação, e o discipulado começa no seu PSB, no seu tempo sozinho com Deus. Por que você tem chorado? Quanto tempo você tem dedicado na presença de Deus pelos filhos que Ele colocou já no seu coração? Eu lembro, irmãos, que quando nós tivemos o nosso EDD e a gente convocou toda a nossa equipe, todos os nossos discípulos, tanto daqui da igreja como os pastores que nós discipulamos de outros ministérios, todos os nossos discípulos estavam lá, meio da pastora, com exceção de Eker. E eu lembro que quando eu cheguei do EDD, e foi um final de semana muito especial, nós fomos renovados, tivemos comunhão e crescemos muito. Se o encontro com Deus ele é poderoso, o encontro de discipuladores com Deus, ele é um outro nível, porque nós vamos para o encontro com Deus para receber para nós, mas nós vamos para o EDD para recebermos, para repassar para a vida dos nossos discípulos. Já é uma outra conotação. Então naquele domingo, quando eu cheguei em casa, e eu estava um pouco triste porque ainda não tinha, e estava passando aquela fase que ele já testemunhou aqui, ele tinha retornado, e estava ainda caminhando, e eu orando por ele. Nós fomos para a Alfa, investindo, orando, apresentando a vida dele ao Senhor. Mas naquele dia, no meu tempo com Deus, eu chorei na presença do Senhor pela vida dele. Eu digo: Senhor, eu estou muito feliz pelos que estavam lá, mas eu quero orar agora pela vida do Eker. E orei, e apresentei ao Senhor. Nem tive um tempo precioso orando e apresentando a vida ao Senhor. E pouco tempo depois eu comecei a ver uma resposta na vida dele, e na célula. Esses dias eu estava vendo no grupo da Alfa, ele colocando lá: olha como Deus está fazendo, estamos rumo à multiplicação. E eu estava começando a me lembrar daquele tempo do EDD, daquele tempo do início da Alfa, de todos os processos que nós passamos ali. Primeira pergunta que Eucana fez para Ana: por que chora? E eu quero perguntar para você hoje como líder: por que você tem chorado? Por que você no seu tempo com Deus tem derramado as suas lágrimas, dizendo: Senhor, eu creio que o Senhor vai gerar, eu creio que vai vingar, eu creio no reino do Espírito que o Senhor vai fazer coisas grandes acontecer. Em primeiro lugar, diga comigo: por que choras? Segunda pergunta que Eucana fez a Ana: por que não comes? Por que você tem perdido o seu apetite? Por que você tem jejuado? A Bíblia diz que Jesus, ele se santificava pelos seus discípulos, ele realmente se separava. Jesus, nesses 3 anos e meio, de uma forma muito intensa, ele se entregou na vida daqueles 12 homens, ensinando, pregando para as multidões, revelando para eles. Com Pedro e Tiago e João, de uma forma mais intensiva, transferindo conhecimento, revelação do reino, de uma forma mais de perto, trazendo tudo aquilo que Deus tinha a fazer por intermédio da vida dele. Irmãos, não é por nada que uma célula multiplica, não é por nada que uma célula desponta e começa a passar visão, e as coisas começam a acontecer nos eventos, nos GEs, e as vidas começam a vir, e o nome do Senhor vai sendo glorificado. Não é por nada não, é porque é um investimento, é um pagar de preço. Eu quero perguntar para Ana: por que você não está comendo? Eu não entendia que apenas jejuando ela poderia gerar o filho que ela gostaria. Deixa eu te dizer algo, querido líder: você precisa pagar um preço de jejum
pela vida dos filhos espirituais que Deus te deu, e pela vida dos filhos espirituais que você gostaria de ter na presença do Senhor. Quantos me entendem, digam amém. Amém. Nós precisamos entender isso. Se não temos tido, irmãos, esse entendimento, se não temos jejuado pelos nossos, se não temos realmente nos consagrado, para que Deus abra o entendimento, para que Deus faça, porque nós fazemos a nossa parte de dar o exemplo, de nos santificar na presença do Senhor, de ensiná-los, de passar a revelação daquilo que Deus colocou no nosso coração, seja no GD, seja no discipulado 1 a 1, mas é no reino do Espírito que nós vamos plantar semente para que o Espírito Santo faça a parte que cabe a Ele. É Ele que convence do pecado, é Ele que traz o desejo da mudança, é Ele que gera a insatisfação pelaquilo que ainda não foi alcançado, de dizer, olha, não está bom não, eu não aceito como está, eu preciso perder a fome, eu preciso realmente, como Ana, não comer, porque eu creio que não está bom ainda, ainda há coisas grandes a fazer. Deus quer me levar a outro patamar, Ele quer completar a obra que Ele já começou na vida dos meus, que talvez parece que esteja patinando, parece que ainda não foi revelado, mas quando eu entendo como Ana, que eu preciso perder a fome pelos meus filhos, algo sobrenatural começa a ser gerado no reino do Espírito. Quantos entendem? Digam aleluia. Em segundo lugar, irmão, Eucana pergunta para Ana, por que não come? Quando nós vemos Jó, ele se consagrava pelos seus filhos, ele pagava um preço para que aqueles meninos pudessem entender o que Deus tinha a cumprir na vida dele. E das vezes nós nos queixamos da política, nós reclamamos, de como está o governo, de como está a nossa cidade, de como está o nosso estado. O que nós temos feito com relação às lideranças que Deus tem levantado sobre a nossa vida? Eu tenho orado, eu tenho colocado diante do Senhor no nosso bairro. Nós temos alvos, eu tenho colocado diante do Senhor os nossos alvos para este ano, os alvos que Ele já colocou no meu coração para o ano que vem, os alvos até 2020 que vamos alcançar. Temos colocado diante do Senhor para o nosso bairro, mas precisa haver uma obstinação do nosso coração, algo, irmãos, até que se perca a fome. Você já viu alguém, quando perde a fome por algo? Alguém que quer fazer um concurso público e a prova vai se aproximando e ele intensifica os seus estudos a tal ponto que ele já não perde, que ele já não sente mais vontade de comer. Você já viu aquela menina apaixonada? Ela, quando chega o dia de ver o noivo, de estar preparando as coisas, eu sei que a gente estava perto de casar, ela perdeu vários quilos, estava apaixonada, é claro, também. Mas quando as coisas vão se aproximando, algo intenso dentro de nós, a gente perde a fome. Eu quero perguntar para você, por que você tem perdido a fome? Pelo que você tem perdido a fome? Muitas das vezes nós jejuamos porque a gente quer que Deus mande aquele carro. Nós jejuamos porque a gente quer que Deus abra aquela porta de emprego. Nós perdemos a fome pelo problema que nos consome e a gente já não nos alimenta. Mas por quem você tem perdido a sua fome? Por quem você tem orado e tem dito, Deus, hoje eu me consagro pela vida dos meus filhos espirituais, que ainda vão nascer diante de Ti, pela vida daqueles que já nasceram, mas que a obra precisa ser completa na vida deles. A segunda pergunta de Eucana para Ana foi, por que não comes? Diga para o irmão que está do teu lado, por quem você não tem comido, meu irmão? A terceira pergunta foi, por que está triste o teu coração? Eu quero perguntar para você aqui nesta noite, o que tem tirado a sua alegria? O que tem entristecido o seu coração? O que tem trazido inquietação dentro de você? No caso de Ana, ela estava triste porque ela queria que acontecesse, que fosse gerado um filho, que o sonho fosse concretizado. Ela estava inconformada com a sua situação pessoal. Em outras palavras, ela estava dizendo, eu não aceito. Isso estava tirando a sua alegria, isso estava tirando o seu bem-estar. Ela já não conseguia se alegrar, nem comer, nem estar
está em comunhão com aquelas pessoas ali, como se tudo estivesse bem, porque na realidade não estava. Você já percebeu quando as pessoas elas tentam mostrar que vai tudo bem? Quando nós vemos a fala de Eucana, parece que para ele está tudo bem, parece que para ele está tudo indo às mil maravilhas, parece que para ele apenas o ato de congregar e de ofertar já estava de bom tamanho, e ele não entendia o conceito do porquê da inconformação da sua mulher. O que tem te deixado triste? O que tem te deixado inconformado? O que tem deixado aquilo dentro de você dizendo, meu Deus, há algo faltando. Senhor, eu não consigo sentir paz em mim, porque eu sei que ainda há algo a ser feito, há algo maior, há algo que precisa ser gerado ainda. Nós precisamos aprender com Ana. Ela queria um filho. Ela entendia a realidade espiritual da sua nação. Ela queria gerar um Samuel. Talvez o próprio Espírito de Deus trazia aquela inquietação na vida dela, porque quando Samuel fosse gerado, quando Samuel fosse levantado, a história daquela nação ia mudar. Deus precisa gerar em nós essa santa inconformação. Nós não podemos estar conformados com este mundo. Eu não posso olhar para o meu bairro e ver a marginalidade e ver o que o diabo tem feito e simplesmente virar e não ver as notícias e não querer me integrar como se nada tivesse acontecendo. Eu preciso, como Ana, gerar essa insatisfação em mim. Diga para o irmão que está do seu lado, por que está triste o teu coração? Como alguém que não consegue gerar vidas para Jesus, consegue viver sua vida como se nada estivesse acontecendo. Porque tudo isso estava acontecendo na vida de Ana, porque talvez ela ainda, depois de todos aqueles anos, não conseguia gerar. Nos momentos mais difíceis da sua vida, nós precisamos entender que o que Deus quer de mim, os desafios que Ele tem enviado para mim, eles servem com o único propósito de me fazer crescer e de me fazer crescer. Diga para o irmão que está do seu lado, os desafios que Deus tem permitido que você enfrente é para te fazer crescer. Conta a história de que um mestre e um discípulo, o mestre chega para o discípulo e diz, olha, você está vendo essa grande rocha na beira da praia? Ele disse, eu estou vendo. Pois é, eu quero que você empurre essa grande rocha para dentro d'água. O discípulo olhou para ele, olhou para a rocha, olhou para o braço dele e disse, mestre, ele disse, faça o que eu estou vendo. E o discípulo passou o primeiro dia, o segundo dia, alguns dias depois a mão dele estava toda machucada, ele veio reclamar, o mestre ajeitou a mão dele, depois deu continuidade. E depois de alguns anos, ele chama o mestre e diz, mestre, onde a rocha está? Onde a água está? No mesmo lugar. Eu não entendi o propósito, eu quero, porque o meu tempo foi perdido. O mestre chega para ele e diz, olhe para o seu braço, olhe como é que está o seu peito, olhe para a força que foi desenvolvida em você. Eu nunca disse para você que era para você conseguir empurrar a rocha para dentro d'água. Na realidade, o processo estava fortalecendo, estava mudando não a rocha, não a água, estava mudando a vida do discípulo. Deus permite muitas das vezes que situações aconteçam, irmãos. Deus ele é perfeito, ele nunca chega atrasado. A Bíblia diz que ainda que tenhamos por tardia, é no tempo certo, é na hora certa. Ele conhece as nossas estruturas, Ele sabe quem nós somos, Ele sabe as áreas que precisam ser aperfeiçoadas, Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Se ainda não aconteceu, é porque Ele está te fazendo crescer. Se ainda não aconteceu, é porque Ele está olhando com um olhar de Pai amoroso e está dizendo, ainda não está na hora, ainda não. Mas como Ana, continue orando, continue chorando, continue jejuando, continue passando a obstinação dentro de você, porque vai chegar uma hora que Samuel vai nascer e a história de uma nação inteira vai ser mudada por intermédio
a sua vida. Deus fará grandes coisas pelo aquilo que Ele está gerando hoje dentro de você. Se você crê nisso, aplauda ao grande Rei. Deus queria levantar um profeta, um homem que pudesse arrancar as impurezas que aquela nação estava vivendo, dias de apostasia, dias de pecado. A arca tinha sido levada, houve tudo aquilo. Nós falamos sobre isso aqui na família de Eli. A imoralidade que Eli havia permitido. Então Deus permite que Ana pudesse continuar intensamente orando, para que Samuel pudesse ser gerado. Por que Deus fechou a marca de Ana? Deus conhecia Ana e sabia que ela não deixaria de orar. Deus precisava de alguém como Ana para que pudesse gerar Samuel. Queria mudar a história de toda aquela nação. Aleluia. Uma grande chave que eu quero que você aprenda aqui nessa noite. Anote essa aí. Se as coisas não estão acontecendo como você espera, ore, jejue, fique insatisfeito dentro de você, porque Deus quer que você pague um preço, porque por intermédio de você, um Samuel vai ser gerado. Um Samuel vai ser gerado. Esse discípulo que vai mudar a história de multidões, esse discípulo que vai mudar contextos, esse discípulo que vai ser usado por Deus. Meu irmão, se você orar, se você jejuar, se você ficar obstinado, vai chegar uma hora que vai nascer um Samuel, um filho espiritual, que vai te trazer alegrias e falar com que o nome do Senhor seja glorificado. Nenhum momento Ana foi egoísta. Nós sabemos, irmãos, quando uma mulher, ela demora de gerar, ela se torna, a gente vê isso na vida de mães, muitas das vezes que demoraram muitos anos tentando ter filho, ou talvez já conseguiram ter filho só depois de uma determinada idade, e a tendência é que ela se torne possessiva com aquela criança, a tendência é que ela se torne protetora demais. Mas o que nós vemos na vida de Ana? Por que Deus dá um Samuel para Ana? Porque Deus sabe no seu coração que ela não vai reter, mas ela vai. Você sabe quando é que Deus te dá discípulos? Quando Ele sabe que você está gerando discípulos não para você, mas para o reino dEle, mas para que o nome dEle seja glorificado, para que você possa enviar dizendo vai e faça coisas grandes para o nome do Senhor. Ana não represou, Ana não foi Mar Gordo, Ana foi Lago de Genezaré, ela não represou, ela deu. A Bíblia fala que depois que ela desmamou, talvez 6 meses depois, ela vai lá e diz: olha, eu vim trazer um menino. Ela levou o bercinho, ela levou a mamadeira, ela levou o bico, ela levou um pouco de roupa e disse: eu vim cumprir um voto, eu vim fazer aquilo que Deus havia colocado no meu coração. Ela não tomou para si. Nós não somos donos de ninguém, nós não somos senhores de ninguém. Os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez porque as atitudes deles refletiam as atitudes do próprio Jesus. Paulo pôde dizer: serem meus imitadores, porque eu estou sendo espelho, eu estou sendo imitador de Jesus. Por que Deus pôde gerar o sonho de Ana? Porque ela não represou, e quando ela dá, Deus dá muitos outros filhos para ela. Todas as vezes, irmãos, que nós temos esse entendimento de reino de Deus, não é para minha célula crescer, mas é para minha célula multiplicar, para que outra família seja alcançada, para que outra vizinhança seja alcançada, para que outros líderes sejam levantados. Quando nós temos essa visão, a nossa célula cresce, Deus envia, porque Ele sabe que a gente não vai represar para nós, mas nós vamos enviar para o nome dEle ser glorificado. Seria mais gostoso se ficasse os 15, mas quando eu tenho visão de reino, eu envio os 7, porque eu sei que ali Deus vai fazer grandes coisas, e porque eu enviei 7, Ele vai enviar mais 40, mais 100, Ele vai mandar muitos outros, porque eu entendi que quanto mais eu der, mais Ele vai me dar, mais o nome dEle vai ser glorificado. Ela não foi egoísta, ela não tomou o menino para si, mas ela havia entendido que ela havia feito um voto, e aquilo que ela havia colocado no seu coração, agora ela está cumprindo em Cristo Jesus. Sabe por que tem pessoas que não crescem, que não multiplicam?
Porque as pessoas que crescem e multiplicam, elas entenderam que estão gerando para devolver para Deus. Porque se estamos gerando algo, foi porque Ele nos deu e nós devolvemos para Ele. Quarto e último lugar. Terceiro lugar, porque está triste. Em quarto lugar, não te sou eu melhor do que teus filhos? Eucana faz para Ana 3 perguntas e uma afirmação. E nessa última afirmação ele pergunta: eu não te sou melhor do que esses 10 filhos? Eucana se achava um excelente marido, mas isso não trazia satisfação para a vida de Ana. Ela estava disposta a pagar o preço que fosse necessário para que pudesse gerar. Na fala de Eucana, irmãos, nós vemos a fala talvez de alguém egocêntrico, que havia se acomodado apenas em desenvolver uma atitude religiosa. Mas nós vemos na vida de Ana alguém obstinada a gerar, alguém obstinada a ter filhos, alguém que não estava transferindo o projeto pelo qual Deus havia colocado no seu coração para um terceiro. Deus, Ele nos chamou para um propósito. O irmão que está do seu lado, diga para ele: há um propósito em você ter sido gerado. Mas você já viu aquelas pessoas que transferem, elas sabem, mas dá trabalho. Fazer discípulo é doloroso muitas vezes, é trabalhoso muitas vezes, é recompensador quando nós vemos crescendo, trabalhando em Jesus, sendo usado, aleluia, mas dá trabalho. E muitas das vezes por conta disso, nós temos feito como Eucana, simplesmente nós temos transferido: olha Ana, se não está dando certo assim, então transfere para mim, eu sou bom para você então, se o filho não vem, então se alegra em mim, se o filho não te dá te satisfazer, então se satisfaça em mim. Quantas vezes nós temos procurado transferir o propósito para o qual Deus nos fez para um exercício interno dentro da igreja. Então eu vou me dedicar a um dos departamentos, e isso vai me trazer alegria, e isso vai me trazer satisfação. E Ana sabia que nada dessas coisas iria suprir o vazio de que apenas filhos poderia suprir na vida. Diga para o seu irmão: nada pode substituir o ministério de ganhar vidas para Jesus. Nós trabalhamos na igreja e cada um dos ministérios, eles são tão importantes. Cada um deles é fundamental para o exercício da grande celebração. Cada um na sua área. Uns na diaconia, outros no ministério infantil, outros na multimídia, outros na intercessão. Cada um sendo usado com zelo e multiplicando o seu talento em Deus. Mas essas funções não podem desviar o principal foco da nossa existência, que é de ganhar vidas, que é de fazer com que o nome do Senhor seja glorificado naquilo que nós estivermos fazendo. E Ana não deixou que nada de outras coisas tirasse o foco daquilo que o Senhor havia colocado na vida. Você que é um líder de célula, seja obstinado em multiplicar, esteja orando, dizendo: Deus, eu creio, o propósito do Senhor vai ser estabelecido, e se ainda não aconteceu, entre em crise na presença do Senhor, comece a orar, comece a jejuar, crie essa insatisfação dentro de você, comece a fazer a sua parte aqui para os santos, supervisiona a célula, olha cada um dos discipulados, Deus vai ver o seu coração, gere no reino do Espírito, e vai chegar um dia que Samuel vai nascer e a história vai mudar para a honra e glória do nome de Jesus. Ana nos ensina uma lição maravilhosa. Mesmo não encontrando dentro de casa as pessoas que lhe atendessem, ela continuou crendo, ela continuou esperando, ela continuou declarando: eu quero crescer, eu quero gerar, eu quero cumprir o propósito pelo qual eu nasci. Não era o dinheiro do seu marido que era o mais importante, não era a atenção do seu marido que era o mais importante, não era o status para ela que era o mais importante, mas era o gerar vidas que estava em primeiro lugar na vida dela. Fique de pé nessa noite em nome de Jesus.